Hebreus capítulo 4. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 11. Mas nós estudaremos hoje apenas o versículo 1. Diz o texto: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus da igreja, Deus da promessa, das alianças, Senhor redentor do seu povo, Criador de todas as coisas, legislador. Esta é a tua palavra que lemos e já somos edificados por ela apenas pela leitura, mas também, como ela ensina, ela deve ser explanada, esclarecida, explicada e aplicada ao teu povo com responsabilidade, com clareza, com pastoralidade. Que o teu povo seja edificado e nutrido nessa noite, Senhor. E que aprendamos mais uma vez com a Epístola aos Hebreus, ensinos preciosos para nossas vidas, que nossos corações admitam abertamente, sem resistência, as advertências da Escritura. Que nosso coração não esteja endurecido, Senhor. Que a incredulidade não nos vença. E que venhamos a herdar a promessa, como está prometido. Obrigado, Senhor, porque a porta da graça está aberta. E nós estamos a nos achegar, por meio de Jesus, ao trono da graça. Edifica-nos, Senhor. No nome de Cristo nós pedimos isso, suplicamos. Necessitamos de ouvir a voz do Eterno. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, ao nos aproximarmos de Hebreus capítulo 4, nós entramos em uma das sessões mais solenes da Epístola aos Hebreus. São questões profundas, são questões urgentes,
que permeiam toda a epístola, mas neste lugar que nós estamos agora, no capítulo 4, nós temos uma consequência ou uma continuidade do que o autor começou a fazer no capítulo 2, ampliou no capítulo 3, e agora ele atinge um ponto ainda mais intenso no capítulo de número 4. O autor está conduzindo os leitores da epístola por um caminho cuidadosamente construído ao longo de todos os capítulos. Nada está sendo posto aqui aleatoriamente ou de modo desorganizado. O argumento é um todo completo do capítulo 1 ao capítulo 13 de Hebreus. Então, primeiro, nós temos o autor mostrando a superioridade de Cristo nos primeiros capítulos. Segundo, as advertências contra o perigo dos crentes negligenciarem essa tão grande salvação. E agora, no capítulo 4, ele irá nos confrontar mais uma vez com as consequências reais de uma fé que não persevera. No capítulo 4, até o verso de número 13, que é o que nós vamos estudar nas próximas semanas, nós temos as consequências de um coração incrédulo, de alguém que não está no mundo, de alguém que está na igreja. O autor aos Hebreus está tratando sobre a possibilidade do endurecimento do coração em incredulidade em relação a crentes. Já vimos que ele não está falando de crentes genuínos, mas a advertência é para todos os crentes, a fim de que aqueles que são verdadeiramente crentes também sejam advertidos. E o autor aos Hebreus usa uma palavra muito profunda e dura no versículo 1. Basicamente, nós vamos passar todo esse estudo estudando uma palavra. Nós vamos estudar uma palavra que está no versículo 1. Porque esta palavra é o fundamento no qual o autor constrói tudo o que ele vai dizer até o versículo de número 13. Então ele está ainda dando continuidade à ideia da geração do deserto que se levantou rebeldemente contra Deus, que endureceu o seu coração, que não atendeu às advertências divinas e que diz o texto sagrado, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aqui em Hebreus, que eles não entraram no descanso. Aqueles que foram incrédulos e não se renderam ao Senhor, não entraram no descanso. Irmãos, isso é uma advertência muito dura, porque entrar no descanso é uma realidade que começa agora, de acordo com o capítulo 4. Não é uma realidade futura, de acordo, inclusive, com todo o contexto das Escrituras, no que se refere ao pacto de Deus com o seu povo. Entrar no descanso não é apenas quando morremos. Entrar no descanso começa agora, mas se consumará na eternidade. Então, há toda uma construção do autor aos Hebreus sobre esta teologia de entrar no descanso. Nós vamos entrar neste assunto mais profundamente na próxima semana. Hoje nós vamos iniciar isso. Vamos para o versículo 1. O texto diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Veja a primeira palavra desse versículo. Qual é? Temamos. É essa palavra que nós vamos estudar. Temamos. Abra comigo em Hebreus capítulo 2, verso 1. Veja o que ele diz. E perceba a progressão da gravidade do que as advertências estão denunciando aquele povo, aqueles irmãos. Né? Verso 1 do capítulo 2 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O que é que diz agora? Para que delas jamais nos desviemos. O que é que ele quer dizer por esta razão? Ele quer dizer o que falou no capítulo anterior: a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre todo o cosmos. Cristo como a expressão perfeita da revelação de Deus. Cristo como a imagem exata de Deus. Então ele diz no capítulo 2, verso 1, por esta razão, por conta disso tudo, importa que nos apeguemos, a ideia é agarrar com mais firmeza, com força, agarrar com força,
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A ideia aqui é que quando eu agarro com força a verdade do Evangelho, eu devo fazer isso com consciência para que eu não me desvirtue, que eu não me desvie da verdade do Evangelho. Não apenas ouvindo o Evangelho, mas acolhendo o Evangelho. E ele vai falar uma coisa muito interessante no capítulo 4, a respeito desta questão de ouvir. Veja só. Verso 2. Porque também, capítulo 4, verso 2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem? O povo do deserto. Ele está ainda trabalhando com o Salmo 95, que diz: não endureçais o vosso coração como no dia da provocação do deserto, certo? Então, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas, o que é que diz agora, irmãos? A palavra que ouviram, a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Eles ouviram a palavra de Deus? Sim. Foi proveitosa para eles? Não. Por quê? O versículo continua. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por que a palavra não foi proveitosa? Porque eles não acolheram com fé. A palavra fé aqui é confiança. Eles não confiaram naquela palavra para viver por ela. Por isso, aquela palavra que eles receberam no deserto se tornou inútil para o povo de Deus. Porque eles não acolheram. Está guardando aí, viu? Eles não acolheram a palavra. Então, o autor aos Hebreus está ensinando que ouvir a palavra de Deus deve ser acompanhado pelo comprometimento com a palavra de Deus. Senão, isso é inútil. E não é só isso, não. Tem coisa mais dura que o autor aos Hebreus está nos dizendo aqui. Agora, veja o capítulo 3, versículo 12. Veja, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: nos apeguemos para que não nos desviemos, não é? Ele está advertindo pastoralmente, mas numa linguagem bem cuidadosa, amorosa com os irmãos, não é? Mas à medida que ele vai exortando, o peso do cajado vai aumentando. Veja o que ele diz no capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Então saiu de nos apeguemos para que não nos desviemos para irmãos. Atenção, irmãos. Tenham cuidado, irmãos. Tenham cuidado para não ter um coração perverso de incredulidade. Até que agora, meus irmãos, chegamos ao capítulo 4, verso 1, que o autor dos Hebreus começa dizendo assim: Fobetomen, temamos, certo? Temamos. Aqui nós precisamos esclarecer algumas coisas. Vejam, na NAA, a Nova Almeida Atualizada, essa tradução foi colocada assim: tenhamos cuidado. A tradução é um problema. Tá? Não vou ser tão duro, mas essa tradução é muito eufemística. Ela é fraca para demonstrar a palavra. Está aqui no grego. Eu vou dizer o sentido da palavra. Então, esta tradução da NAA para Hebreus 4:1, para temamos, essa tradução não corresponde à realidade do texto. A gravidade do argumento do autor não corresponde. Depois nós temos um outro problema na NVI 2011, que nem tem essa palavra. Está com essa versão aí? Samara está com essa versão, nem tem essa palavra, ela nem entra na tradução. Veja só. Isso é grave. Porque essa palavra está no original. E aí nós temos a NVI 2023.
E essa palavra entrou. Se alguém tiver um aplicativo da Bíblia aí e olhar no app da Bíblia e procurar NVI 2023, você vai ver que essa palavra entrou aí. E isso é bom, né? Mas na versão de 2011 essa palavra não consta. E por que a omissão dessa palavra é ruim, ou a troca pelo termo tenhamos cuidado é ruim também? Por quê? Não é, pastor, apenas uma questão de contexto? Não, não é. Ter cuidado com alguma coisa é você ter atenção, não é? Então, tenha cuidado quando você vai atravessar a rua. Então, tenha atenção para alguma coisa pior não aconteça. Não é isso, a palavra no grego não é essa, para temamos. Não é esse cuidado atencioso com alguma coisa. Então, por isso, mudar para tenham um cuidado, é muito perigoso, porque o termo grego é phobetomen, é um termo mais forte do que tenhamos cuidado. Bem mais forte. Segundo, irmãos, porque uma palavra tão importante como esta não pode ser omitida pelo texto. Foi um erro grave da NVI 2011. Muito grave. E isso me angustiou mesmo, sabe? Quando estava estudando esse texto. Lendo o texto no grego e observando as traduções. A NVT também omitiu a palavra temamos, que é a nova versão transformadora. Omissão grave. Ainda que você entenda que o autor está falando do cuidado a respeito de guardar a palavra de Deus, quando você suprime uma palavra que está no texto, tudo isso pode mudar no texto. A sua compreensão do texto fica altamente comprometida. Concordam comigo? Altamente comprometida. Então, o que é que significa a palavra phobetomen? Ela vem de outra palavra chamada phobel, que significa ter medo. Ter horror é diferente de ter um cuidado, né? Veja só, essa palavra é muito pesada usada pelo autor aqui, porque a ideia aqui é você ter medo ou sentir-se ansioso ou apreensivo por alguma situação. Então, o autor aos Hebreus está dizendo, irmãos, tenham medo de não entrar no descanso. Tenham muito medo de não entrar no descanso, de ter o coração endurecido diante da voz do Espírito Santo e isso impossibilitá-los de entrar no descanso. Tenham medo. O medo aqui é um medo santo. Veja comigo uma passagem que está em Mateus, capítulo 10. Esta palavra que aparece lá. Mateus, capítulo 10, versículo 26. O texto diz, portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Temais aqui, fica mais claro para nós, né? O que é não temer aqui? Não temais, o que é que isso significa? Não tenham medo, né? Não é assim? É a mesma palavra. Não tenham medo. E por que lá tem de cuidado? É muito diferente, irmãos. É muito diferente. Sim. Aí o que é que acontece aí, né? É o tradutor colocando no texto da tradução a sua impressão do texto. É o autor, é o tradutor interpretando o texto a ser traduzido. Esse é o problema das traduções de equivalência dinâmica, que é o caso da NVI, é o caso da NVT. Então, na equivalência dinâmica, você não traduz palavra por palavra, você traduz ideia por ideia. Então, se o tradutor olha para o texto e ele entende que a ideia do texto é aquela que está na sua mente, ele coloca a ideia.
né? Por isso que mesmo, irmãos, que leiamos traduções mais recentes, versões mais recentes, é importante que sempre tenhamos uma tradução clássica. Quais são essas traduções, pastor? ACF, Almeida Corrigida Fiel. Almeida Revista Corrigida, ARC. ARA, Almeida Revista Atualizada. São as 3 traduções mais antigas, né? A mais antiga é a corrigida. Então é sempre bom comparar com essas traduções antigas e também com outras traduções novas, que podem também ajudar muito, né? Ok? Sim. Sim. É, é, sim. E qual é o ponto? A ideia do temer também é uma advertência. Também é uma advertência. Assim como entender, tenham cuidado, também é uma advertência. O grande problema da tradução é ela tirar o peso de uma palavra para que o leitor entenda melhor a advertência. É claro que se o tradutor coloca aqui simplesmente, para mim a melhor tradução é temamos. Porque se inclusive se colocasse tenham medo, o nosso conceito de medo é um conceito psicológico. Então nós leríamos o texto com o conceito psicológico de medo, não com o conceito bíblico do temor e do tremor a Deus. Então, quando falamos de temer, então isso é mais soa mais preciso com as Escrituras do que usar a palavra medo. Não que a palavra medo não seja precisa, mas ela está num campo semântico ocidental diferente do campo semântico das Escrituras. Deu para entender? Então, o trabalho de tradução não é fácil, não. Ele é muito difícil. Porque o trabalho de tradução vai lidar com a cultura linguística de um povo e com a do tradutor. A própria cultura linguística do tradutor pode interferir numa tradução mais exata das Sagradas Escrituras. Eu não estou dizendo com isso que a NAA é ruim, ou a NVI é ruim, ou a NVT é ruim. Eu estou dizendo que essa tradução não foi feliz. Essa tradução não foi feliz. Eu gosto muito da NVI, gosto muito da NVT e gosto muito da NAA, mas esta tradução não foi feliz. A NVI 2023 corrigiu, né? Show de bola, nota 10 para a NVI 2023, certo? O Grant Osborne diz o seguinte, comentando esta parte, no seu comentário de Hebreus. Ele diz assim, o que eles viram, os que estavam no deserto, nas ilustrações anteriores, é tão assustador, ou melhor, o que os hebreus viram nas ilustrações anteriores é tão assustador quanto os corpos de toda uma geração deixada no deserto. E o aviso de que isso também poderia representar o futuro deles. Esse povo herdar a promessa de descanso de Gênesis 2:2. Porém, a princípio, devem enfrentar o perigo mencionado no Salmo 95. A ideia de um medo saudável, sadio, não é popular em nossa sociedade pós-moderna, mas é muito importante do ponto de vista bíblico, pois está relacionada à doutrina de julgamento e à ira de Deus. Por isso que a Bíblia vai falar em vários lugares do temor e tremor. O próprio termo tremor vai nos mostrar com mais profundidade o significado disso, né? Então, existe uma impressão expressa pelo autor de Hebreus de que devemos ter um medo santo
de não alcançarmos a promessa do descanso sabático. Isso é parte da pedagogia divina para a nossa santificação. O autor aos Hebreus está nos ensinando que nós não podemos nos fiar de uma forma inconsciente, entenda a minha frase, de uma forma inconsciente, na segurança de salvação, a ponto de negligenciarmos a santificação. Nós devemos tremer no fato de que, será que eu sou mesmo crente? Essa direção que o autor aos Hebreus está dando não é para pôr dúvida no coração dos verdadeiros crentes, mas é para levá-los ao discernimento do seu próprio coração, algo que faltou naquela geração do deserto. Então, pesadas essas questões introdutórias à palavra, eu quero ir com vocês para Deuteronômio 12, para entendermos esta questão do descanso de Deus, ensinada por Moisés. Não poderia. Não. Por que não? Porque quando nós estamos falando de fobia, nós estamos falando de um medo incontrolável. Não é uma patologia. Estamos falando de uma patologia. A ideia do autor aos Hebreus não é de desespero. Exato. Na cabeça do calvinista mediano, ele vai dizer assim: eu não preciso pensar nesses termos, não é? Porque eu estou salvo e pronto. Eu não preciso ter esse peso de vigilância. Mas o calvinista mediano precisa submeter ao texto. Porque o que guia a igreja é o texto. Eu já disse isso em outro estudo, volto a dizer. Há um perigo de abraçarmos um sistema teológico tão profundamente, de modo tão comprometido, que queiramos ler sempre o texto bíblico por meio do sistema. E não o que o texto bíblico está dizendo. É o sistema que tem que se adequar ao texto bíblico. Mas essa leitura, talvez moderna do calvinismo, não é a leitura de Calvino, porque eu vou mencionar Calvino aqui daqui a pouco, e o que ele diz é exatamente o que eu estou dizendo. E não teve ninguém mais calvinista do que Calvino, né, irmão? Não teve. Até porque o nome dele era Calvino. Não teve. Então, a igreja deve ter esse, como Josa bem colocou, esse santo temor da entrada no descanso eterno, futuro. Mas não é apenas em termos futuros que a Bíblia está falando do descanso de Deus. Hebreus 12, do verso 9 ao 11. Ou melhor, perdão, Deuteronômio 12, do 9 ao 11. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus. E vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor. E morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Veja que texto importante para entender Hebreus 4. Moisés está dizendo aqui o que é o descanso. Então, observe que nós temos aqui a terra, a própria terra é parte do descanso. Certo? O texto está dizendo isso, né? Chegar na terra, atravessar o Jordão é parte do descanso. Verso 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Que lugar é esse?
tabernáculo. As ofertas seriam trazidas para lá, a adoração acontecia lá. O descanso também está relacionado ao culto. Certo? Mas veja o verso 10. Passareis o Jordão e habitareis na terra, que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os inimigos em redor. O descanso também é a proteção de Deus contra os inimigos do povo. Tudo isso é o descanso. É o shalom de Deus para o seu povo. A terra, a posse da terra, a paz, o culto. Deus está dizendo que o descanso é isso. O povo atravessou o Jordão? Sim. O povo chegou à terra? Sim. Mas veja o que o texto de Hebreus vai dizer no capítulo 4. Verso 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A promessa de Deus, em Deuteronômio 12, se cumpre com Josué quando o povo entra na terra prometida? Sim, parcialmente, não totalmente. Porque finalmente a terra do descanso não era Canaã, era a terra prometida. Aquela era uma parte do cumprimento da promessa, não um cumprimento total da promessa. Então, em Deuteronômio 12, nós temos 4 aspectos do descanso. Primeiro aspecto, a terra prometida, chamada de o lugar de descanso e herança. É o primeiro aspecto. Segundo aspecto, segurança, descanso de todos os inimigos. Terceiro aspecto, seguridade ou descanso da luta. Quarto aspecto, a presença de Deus vivenciada no culto. Por isso que o dia do culto é chamado Shabat, que significa descanso. Certo? E aí nós temos também 4 etapas importantes para o desenvolvimento deste tema no descanso em todas as Escrituras. Primeira etapa, adentrar na terra e ter a vigilância de Yahvé. O povo entra na terra prometida sob Josué, liderança de Josué. Depois o povo sai da terra prometida nos exílios. Depois o povo retorna do exílio sob a supervisão de Yahvé. E Yahvé ameaçava o povo: se forem infiéis, idólatras, e não guardarem minha aliança, o maior castigo para o meu povo é o exílio. O povo sai da terra. E se arrependerem fora da terra, eu levarei o povo de volta para a terra. Segunda etapa, o descanso sabático de Gênesis 2 está relacionado às bênçãos do reino atual e também ao mundo que virá. Deus abençoará o seu povo aqui, mas o cumprimento total é a vinda de Jesus e o reino que será estabelecido para sempre, que nós chamamos de descanso eterno. É o sábado eterno, o descanso eterno. Então, quando falamos de sábado, precisamos ter um cuidado quando olhamos para esse tema nas Escrituras, porque embora ele fosse no 7º dia, em termos ordinários na antiga aliança, sábado não significa 7º, significa descanso. E o sábado era o dia que o Senhor dizia que seria sábado. Poderia ser o 1º dia, poderia ser o 3º. Ele que dizia: nessa data vai ser sábado. Levítico 23, nós vemos isso. Então, às vezes, o sábado caía no 1º dia da semana, numa festa judaica. A 4ª etapa é a bênção final da vida eterna, manifesta especialmente no período intertestamentário do Novo Testamento, como diz Grant Osborne. Então, quando o autor dos Hebreus está falando para os crentes aqui, ele está falando da vida eterna, mas que isso também tem a ver com este aspecto da adoração do povo agora no descanso. Porque essa adoração agora é uma antecipação da adoração eterna no sábado eterno.
Por isso que o povo de Deus deve valorizar o sábado cristão agora, certo? Abandonar o sábado cristão agora é um símbolo tremendo de fraqueza espiritual, porque é parte de todo esse contexto do descanso. Então, nós temos aqui algumas outras coisas importantes sobre esse texto. Vamos voltar os nossos olhos ao versículo 1. Sim, é uma boa tradução. E é esse o contexto mesmo, né? A frase a respeito de outro dia é o repouso sabático, o repouso do sábado. E essa tradução da NAA para esse versículo reforça, inclusive, o culto da igreja no dia do Senhor. Ao contrário de outras perspectivas teológicas que vão afirmar que a Bíblia não defende um dia do Senhor no Novo Testamento. Qualquer dia é dia de culto a Deus. Precisamos entender isso. Em qualquer dia podemos adorar a Deus. Certo? Em qualquer dia podemos prestar um culto a Deus. Qualquer dia. Qualquer hora. Não tem uma hora, não tem um dia. Mas o dia do Senhor é um dia especial, ensinado pelas Escrituras. Porque ele está nessa teologia do sábado nas Escrituras. Nessa teologia do descanso das Escrituras. Porque este dia determinado pelo Senhor, ele é uma antecipação da eternidade. Por isso que a igreja deve guardá-lo não com legalismo, mas com santo amor a Deus. Santo amor a Deus. Certo? Então, não cabe perguntas. Pode andar de bicicleta no domingo? Pode comer no restaurante? Não é isso, né, irmão? Não vou fazer uma lista, isso pode e não pode. Tem um autor reformado que diz algo importante sobre isso, eu não me lembro o nome dele agora. Mas ele diz o seguinte: a nossa relação hoje, contemporânea, no nosso tempo, na contemporaneidade, em relação ao dia do Senhor, é deleite, não obrigação. Deleite. Há um aspecto de dever, mas o aspecto do deleite deve ser maior do que o do dever. Na antiga aliança, o dízimo era imposto. Na nova aliança, as ofertas devem ser deleite, generosidade. Há um progresso na espiritualidade da igreja na nova aliança. Não há uma negação do que estava lá. Lá na antiga aliança, Paulo vai dizer que era o aio, era o guia. Tinha que forçar o povo a ir e aprender. Na nova aliança, a ideia é: o povo de Deus já tem uma história de ensino e agora deve fazer amadurecidamente, com deleite. Né? É isso que vai nos ensinar as Sagradas Escrituras. Então, quando o texto diz: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa, então a promessa foi dada à igreja, certo? Deus deu a promessa. Então o texto vai deixar aqui em aberto para aqueles que creem em Jesus e creem no Evangelho alcançarem a promessa. O texto está deixando em aberto isso. Então, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Quando é que a igreja ou alguns crentes da igreja falham em entrar no descanso de Deus? Capítulo 3, verso 12. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade não é virar ateu no contexto. Não é isso. Não é dizer, não quero saber de religião. Não é isso. A gente estudou isso. Perverso coração de incredulidade é: eu ouço o que Deus diz, eu entendo o que Deus diz, mas eu escolho ir contra o que Deus diz. Me considero ainda um cristão, mas eu estou indo contra o que Deus diz. Isso é um perverso coração de incredulidade que pode estar evidenciando que aquela pessoa não é crente.
não é nascida de novo. Como o autor aos Hebreus está tratando pastoralmente, ele está abrindo isso para toda a congregação. Mas veja o que Calvino vai nos dizer. Antes de eu ler, abra primeiro sua Bíblia em Romanos 11, 20. Veja o que Paulo diz. Também para os judeus, né? O autor aos Hebreus está falando para os judeus. Paulo também está falando para os judeus em Romanos 11. Ele diz, 11, 20. Bem, pela sua incredulidade, o que é que diz agora, irmãos? Foram quebrados. Quem foi quebrado? Os judeus do Antigo Testamento. O que é que ele continua dizendo? Tu, porém, mediante a fé, estás firme. E agora? Não te ensoberbeças, mas teme. É o mesmo ensino de Hebreus. Se você se endurece com um coração perverso de incredulidade, você não entrará no descanso, porque é uma evidência que você não é crente. A mesma coisa aqui. Se você se ensoberbece e não teme, você está andando na mesma vereda que aqueles israelitas andaram em incredulidade na antiga aliança e não entraram no descanso. Lá é uma terra física, eles não entraram na terra física. O autor aos Hebreus está expandindo a questão para a terra restaurada, o céu, a vida celeste, né? Então Calvino diz o seguinte: mas o temor que nos é recomendado nessa passagem, né, do versículo 1, não é algo que leve os crentes a suprimir a certeza da fé do seu coração. Esse comentário de Calvino é precioso. Mas algo que nos inspire a preocupação para não cairmos em frouxidão e negligência. Essa advertência é para não sermos frouxos na vida espiritual e não sermos negligentes. Ele continua. Mas o temor se faz necessário não porque devamos tremer ou cair em desespero, como se nos dominasse a incerteza do resultado final. Isso aqui é importante. Ele está dizendo, não, o autor aos Hebreus não está nos ensinando a vivermos numa incerteza da salvação. Será que eu sou salvo ou não? Não é isso. A advertência não está relacionada a isso. E aí ele continua. E sim no caso de nos desertarmos da graça de Deus. Se nós nos afastamos da graça de Deus, então nos enquadramos na advertência do autor aos Hebreus. Se nós estamos abandonando a graça. Ele continua. Ao dizer, sendo-nos deixada a promessa de entrar em seu descanso, sua intenção é que ninguém pode deixar de entrar, a menos que já haja renunciado à promessa, rejeitando a graça. Na verdade, Deus está a oferecer-nos seus dons, salvo quando menosprezamos a vocação. Se nós menosprezamos a vocação, não entramos no descanso. E aí ele continua. A conjunção, pois, significa que somos instruídos na humildade e vigilância à luz da queda de outrem. Quando eu olho para um irmão caído, eu sou instruído a santificar-me, não gloriando-me na queda do irmão caído. Lembra daquela fala de Paulo? Quem está em pé, olhe para que não caia. É o mesmo ensino, irmão. Será que foi Paulo que escreveu Hebreus? Foi algum amigo, alguém próximo, porque a teologia é muito parecida. Né? A teologia é muito parecida. Então, Calvino menciona Romanos 11, 20, que nós lemos, né? Então, agora nós vamos para algumas aplicações. A melhor parte. Pode falar, Diogo. Perfeito. É uma das implicações, né, do pecado. Existem pecados contra o Espírito Santo, né? E existe a blasfêmia. Mas esse endurecimento do coração em perversidade de acordo com Hebreus, é um sinal de alguém que não conhece a graça, que pode conhecer ou não conhecer. Pode ser um réprobo, ou pode ser alguém que está no seio da igreja, que até é membro da igreja local, mas que ainda não é convertido verdadeiramente. Então a exortação também vem para
converter os convencidos. E creem no Evangelho, e professam fé nas Escrituras, creem no Evangelho no sentido de dizer aquilo é verdade, mas ainda não são salvos. Então a exortação também é para salvar esses que estão no meio do rebanho e professam uma fé pública, mas o seu coração ainda não é dominado pelo Salvador. Né? O texto de Hebreus é profundo. Né? Aplicações. Somos ensinados aqui, irmãos, a cultivar um temor que preserve a fé e não destrua a fé. Esse tremor e temor que foi nos apresentado por esta palavra do versículo 1, nos ensina que o verdadeiro temor não é inimigo da fé, mas é o seu guardião. Este medo de temamos, do verso 1, é um guardião da fé, não é um acusador, não é um diabo, não é um Satanás que está contra o crente, está a favor do crente. Está dizendo, tenha medo de viver em desobediência. Tenha medo de viver em desobediência. Em uma época, irmãos, em que muitos confundem segurança espiritual com descuido, ou não é assim? Estou seguro, então. Nós somos chamados a recuperar uma espiritualidade equilibrada, de acordo com o texto de Hebreus, que caminham juntos, ou juntas, a confiança e a vigilância. A confiança não pode caminhar sem a vigilância. Senão você vai estar caminhando igual a Tales de Mileto, pensando nas coisas do céu, olhando para cima e pensando na filosofia e caindo dentro de um buraco. A vigilância anda junto com a confiança. O crente que entende a grandeza da promessa de Deus não se torna relaxado, ele se torna atento. Lembremos da palavra do Senhor. Vigiai. Vigiai. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor para os discípulos. Vigiai para que não entreis em tentação. Orem. Então, o ensino do autor aos Hebreus está em harmonia com Paulo, está em harmonia com Jesus, está em harmonia com os evangelhos. Ele não está ensinando nada de novo, na verdade. Ele está aplicando a uma nova situação, mas o ensino é antigo. O crente, irmãos, que entende, então, a grandeza do que Deus está dizendo aqui, é cercado pela graça, mas é protegido por esse temor. Não posso pecar contra meu Deus. Eu tenho medo. Eu tenho medo de pecar contra o meu Deus. Sim. Uhum. A ideia é reverenciar. Exato. 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 Essa fala, inclusive, ela se refere, claro, a um casamento, mas ela está dentro de um contexto exemplificado pela relação de Cristo com a igreja. Né? Então, esse temor da esposa é pela posição que o marido ocupa, é uma reverência. Né? Ele não é pavor. Por isso que eu disse que, se a tradução tivesse lá medo, é uma confusão na cabeça do leitor brasileiro, porque a gente entende de uma forma só. Né? E quando a gente fala de, assim, em muitos casos, no português, português é uma língua complexa e ampla, né? Então nós temos campos semânticos distintos para a mesma palavra. Por isso que se torna tão complexo também a fala portuguesa. Mas existem outras palavras que elas já têm uma delimitação cultural muito grande. Né? Então, hoje, se a gente fala na igreja, por exemplo, de sucesso, nós temos um campo semântico em torno da palavra sucesso. E aí o que acontece? A gente tem dificuldade com a palavra sucesso. A gente tem dificuldade.
Se a gente usa, por exemplo, uma palavra dizendo que um pastor é um profissional, a gente tem muita dificuldade com isso. Porque essa palavra tem um campo semântico em torno dela. Mas o que é um profissional? Alguém que domina uma arte, domina os instrumentos e que eticamente faz aquilo da melhor forma possível. Nesse sentido, um pastor é um profissional, né? Mas o nosso entendimento cultural de profissional é outro. Então, John Piper escreveu um livro para pastores chamado Não Somos Profissionais. Irmãos, não somos profissionais. Qual é o entendimento de profissional de Piper? Ele está pegando um campo semântico e o profissional é aquele que, quando termina a sua tarefa, ele está descomprometido com o trabalho. Então, ele está certo. Se o campo semântico é esse, ele está certo. Pastores não são profissionais, porque pastores não se desligam do trabalho. Então, você sai de uma empresa a determinada hora, pronto, agora você vai para casa. Agora você é pai, você é marido, você é irmão, né? Você continua sendo aquele profissional, mas aquele é o seu horário de descanso. Pastor não deixa de ser pastor nunca. Até quando está dormindo, ele é pastor. Até quando ele está dormindo, ele está sonhando com as ovelhas, com a igreja, com tudo. Então, quando você delimita o campo semântico e quando a cultura domina uma palavra, o entendimento das coisas fica mais difícil. Daí a importância, irmãos, da pregação expositiva. Explica as Escrituras para que o povo entenda da melhor forma, né? Porque senão nós passamos pelo texto sem captarmos devidamente o que o texto está ensinando, né, ao povo de Deus. Segundo lugar, irmãos, devemos reconhecer que o maior perigo para nós está na negligência espiritual. O texto nos leva a percebermos que o maior risco que a igreja sofre não é uma oposição externa. O maior risco, perigo que a igreja sofre não é o ataque dos inimigos da igreja, mas é um declínio do coração. Esse é o maior perigo. É o coração se prostrar ao pecado. A geração do deserto não caiu por falta de milagres, mas por falta de fé perseverante. Milagre tinha. Caiu por causa de fé, falta de fé perseverante. Então, conosco é a mesma coisa, irmãos. O perigo é mais sutil do que imaginamos. A negligência é um perigo sutil para nós. Ouvirmos repetidamente a palavra e ainda assim não respondermos com obediência viva é muito perigoso. Muito perigoso. O temor santo nos protege disso. Os crentes devem ouvir a exposição das Escrituras e ouvir a denúncia dos seus pecados nos sermões que os ministros pregam, e sua alma deve tremer dentro deles. Meu Deus, salva-me, senão estarei perdido, porque muitos são os meus pecados. Senhor, a mim pertence o corar de vergonha, como diz o livro de Daniel. Já sentiu o tremor diante de um sermão? Já sentiu Deus abalar você por dentro de uma forma tão grande, você tem uma convicção de pecado tão grande dentro de você? Muito bem, o grande perigo é você sentir isso e depois esquecer. Você pode ter a experiência do tremor e do temor diante da palavra de Deus sendo ensinada. Você pode se tremer do pé à cabeça diante da espada do Espírito e depois esquecer. O autor aos Hebreus está nos ensinando a termos esse santo temor para não esquecermos. E ele deve ser, então, guardião da nossa confiança. Terceiro, irmãos, devemos valorizar a promessa do descanso como o maior bem espiritual que o Senhor nos dá. Quando nós pecamos terrivelmente contra o Senhor, nós esquecemos da promessa do descanso. Quando o descanso de Deus é visto como algo muito distante, um dia eu vou morrer, vai dar tempo eu me consertar. No ano que vem eu vou ser uma nova pessoa. Não, a Bíblia diz assim: hoje, quando ouvirdes a sua voz. Hoje, agora, quando ouvirdes a sua voz. Amanhã não. Semana que vem não. Mês que vem não. Ano que vem não. Hoje, agora, é urgente. Hoje, quando você ouvir sua voz, não endureça o coração. Irmãos, ao compreendermos isso, percebemos que
Nada é mais trágico para nós do que ficarmos aquém dessa realidade. O temor, então, nasce da consciência do que está em jogo. O que é que está em jogo? Não são as coisas temporais, mas a própria vida eterna na presença de Deus. Isso é o que está em jogo. Nós não estamos escolhendo se o sorvete é de morango ou de chocolate, irmão. Não é isso, irmão. Estamos falando da vida eterna. A gente não fica em dúvida se vai comer um hambúrguer com batata frita ou sem batata frita. Não é isso. Nós estamos falando de vida eterna. Temos que entender o que está em jogo. Quarto lugar, irmãos. O exemplo de Israel no deserto serve como um espelho. Eles tinham privilégios, nós temos também. Eles tinham experiências, nós também temos. Alguém pode dizer assim, né? Mas eu tenho muita experiência com Deus. Já ouviu alguém dizer isso? Eu tenho muita experiência com Deus. Se eu for contar aqui, o povo de Israel também teve muitas experiências com Deus no deserto, ou não? Será que não tiveram muitas experiências no deserto? Imagina só a gente, irmãos, a gente lá agora, no pé do Monte Sinai. E a gente embaixo viu Moisés subir, idoso, seu cajado na mão, sozinho, cabelo branco, ainda forte, mas já avançado em dias. Chegou lá no cume do monte, de repente a gente acordou um dia e viu aquele monte se tremendo todo. Fogo, trovões, relâmpagos. Imagina a gente vendo isso no pé do monte. Meu Deus, como é que a gente vai para sair daqui? Não tem como sair não, é Deus. Onde a gente for, Ele está. Onde a gente chegar, Ele vai estar lá. Aquela geração viu aquilo e não entrou na terra prometida. Aquela geração no meio do deserto diz assim, a gente está com sede. Aí você vê uma pedra, e da pedra sai água para matar a sede de milhares de pessoas. Milhares. Aquele povo viu isso, não entrou na terra prometida. Eles tiveram muita experiência, irmão. Pé enxuto. Imagina aí, você atravessando, vendo os peixinhos assim, né? Maná, experiência teve muito, irmãos. Experiência não é garantia de nada. Hebreus 6 vai dizer que alguém pode ter vivido naquele contexto da congregação, ter sido muito abençoado por Deus no meio da congregação, mas ainda assim não ser alguém verdadeiramente salvo pelo Senhor. Quinto, devemos responder com urgência. Uma das estratégias mais perigosas do nosso coração é postergar a obediência, irmãos, supondo que sempre teremos outra oportunidade. O temor santo vai confrontar essa ilusão. O temor santo vai me dizer, se você não anda com seu Deus, você pode morrer hoje para o inferno. E ouve, apartai-vos de mim, não vos conheço. O temor santo nos fará estremecer diante dessa passagem bíblica. A voz de Deus que chama hoje os nossos corações não pode ser emudecida pelo adiamento do arrependimento. Nós não devemos adiar o arrependimento. Texto, irmãos, devemos entender que ouvir a palavra exige uma resposta de fé, obediente. Hoje, cada sermão, cada leitura, cada exortação aumenta a nossa prestação de contas diante de Deus. Cada ensino aumenta a sua responsabilidade. Portanto, devemos nos perguntar continuamente: estamos apenas ouvindo ou estamos obedecendo? É claro que eu oro para que vocês sempre venham ouvir.
Mas lembre o que o texto bíblico diz lá em Hebreus. Volte para lá. Hebreus 4. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Porque os meus irmãos vêm à igreja ouvir a palavra. Qual é a motivação? Se não for a obediência, é inútil. Eu sei, eu sou louco dizer isso. Alguém pode dizer, então é melhor não vir. Pelo menos não escuta. Se você vem, você é julgado pelo seu conhecimento. Se você não vem, você é julgado pela sua ignorância. Olha, é melhor conhecer e obedecer. Crer e observar. Tudo quanto ordenar. Fiel obedece. O que Cristo mandar. É assim que nós cantamos. Né? Estou terminando, viu? 7. O texto deixa-nos claro que entrar no descanso não é um ato isolado no processo. Não é aceitou Jesus, foi crente e agora chegou. Não existe esse salto. Então, o temor santo nos corrige na tendência de reduzirmos a vida cristã ao momento inicial de decisão. Não é só levantar a mão, não é só dizer eu creio, não é só dizer eu quero ser batizado. Há uma continuidade na vida cristã. Então, este temor nos mantém conscientes, irmãos, de que a fé precisa ser sustentada ao longo da vida. Não basta começarmos bem, é necessário perseverarmos até o fim. Lutarmos até o fim. Nós estamos numa guerra, nós não estamos num shopping espiritual. Estamos numa guerra espiritual. 8. As advertências não são apenas para indivíduos, mas para uma congregação, coletivamente, para que nenhum de vós falhe. Para a igreja, para que nenhum de vós falhe. Isso implica que a igreja tem responsabilidade sobre os seus membros. Nós temos responsabilidades não apenas com o nosso coração, mas com os nossos irmãos. O temor santo não nos torna isolados, mas comprometidos na perseverança dos outros também, auxiliando, dando suporte aos outros também, para que perseverem. Devemos cultivar, então, uma comunidade onde existe exortação. Nossa igreja deve ser uma igreja que existe exortação, encorajamento e vigilância mútua. Nós estamos cuidando-nos uns dos outros. Assim, irmãos, a igreja se torna um meio de graça que Deus usa para preservar o seu povo. Penúltimo lugar. Os leitores de Hebreus estavam em uma posição muito diferente daqueles que estiveram no deserto. Eles estavam numa posição superior, porque eles conheciam Jesus, conheciam o ensino dos apóstolos. Eles tinham a revelação plena de Jesus já ali, naquela época. Isso torna a advertência ainda mais grave. Da mesma forma, nós que temos um acesso ainda mais abundante à palavra de Deus do que os crentes hebreus, nós temos mais informação ainda do que eles. A nossa posição é superior a deles e a do povo do deserto. E a nossa responsabilidade é maior. O temor santo nos leva a reconhecermos que quanto mais recebemos, mais somos chamados a responder positivamente ao que Deus está ensinando na palavra. A incredulidade não é apenas fraqueza, é desprezo à graça. Incredulidade não é apenas não porque eu sou fraco aqui, é desprezo à graça. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o texto nos chama, irmãos, ao esforço. Outro problema de calvinistas medianos. Se Deus quiser, Ele vai me mover. Ele é Ele que move. Mas a responsabilidade humana
é apresentada nas Escrituras. Eu preciso esforçar-me, não para ter mérito, mas para ser diligente diante de Deus. Não para dizer, eu consegui por minha força, mas para dizer, pela graça eu fui obediente. Pela graça, unicamente, eu consegui obedecer a Deus. O descanso de Deus não é alcançado por passividade, mas pela fé que persevera. O temor, irmãos, nos livra da ideia de que a vida cristã pode ser vivida de forma superficial. Deus não se satisfaz com vidas de fiéis, de crentes, que são vividas superficialmente. Deus não se satisfaz com isso. Assim, devemos caminhar com esse propósito, sabendo que há um descanso à frente. E devemos nos empenhar para não ficarmos para trás. Queremos chegar lá, amém, irmãos? É Ele que nos leva para lá. Mas Ele diz ao seu povo, eu levo, vocês têm que andar. Não é? Não foi assim que Josué entrou com o povo? Eu estou conduzindo. Nós vamos lutar. Todas as estratégias de guerra estão postas. Mas vocês têm que vir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem ir para os ídolos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se quiserem caminhar, nós vamos caminhar. É assim que Deus faz conosco. Eu introduzo e levo vocês para a terra prometida, mas vocês têm que caminhar e lutar nessa peregrinação. Resta-nos então respondermos como aqueles que compreendem o valor da graça. Se o descanso é tão glorioso, irmãos, se a promessa é tão grandiosa, então a nossa vida deve buscar isso com unhas e dentes. Agarrar isso, como o autor dos Hebreus diz, né? Somos chamados, com esse texto, a andarmos em humildade, vigilância constante. Vigilância constante. Cuidando de nós mesmos e cuidando de outros, porque não queremos que ninguém fique para trás. Esta é a luta do nosso quartel-general. Não queremos que ninguém fique para trás. Se precisarmos colocar alguém nos nossos ombros, faremos. Para cuidar, para nutrir, para que este fique forte de novo e continue a peregrinação. Mas aqueles que estiverem endurecidos e pelejarem contra o Senhor serão vistos como inimigos de Deus, não como filhos. Deus os corrige porque nos ama. Amém? Querem perguntar alguma coisa, irmãos? Falar alguma coisa? Hoje foi tranquilo, né? Hã? Está anotando? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Almejamos o descanso eterno. E aqui lembramos das palavras do Salvador. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso nessa vida. Ele é o nosso repouso. Cristo, em primeiro lugar, é o nosso Shabat, que nos conduz, em termos pedagógicos, Senhor, ao culto público semanal, para nos lembrarmos de que lá nosso descanso será eterno, nosso serviço ao Senhor também. Desfrutaremos de espaço, largueza, proteção, seguridade que o Senhor nos dá e nos garante por meio da palavra. Obrigado, Senhor, pela Epístola aos Hebreus. Obrigado por esse tempo tão precioso estudando esta carta. Talvez nunca mais alguns que estão aqui tenham oportunidade de estudá-la tão profundamente. Mas o Senhor tem falado conosco, nos exortado, sido duro conosco por meio da Escritura, para o nosso bem. Fortalece-nos, Senhor, que o nosso coração se alegre nas verdades eternas do Salvador, que ao mesmo tempo haja em nós santo temor e alegria pela verdade que aprendemos.
No nome de Cristo, oramos. Amém. Amém, meus irmãos.